Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Então a gente vai conversar um pouco sobre o que o Ayurveda entende sobre causalidade, certo? Sobre a noção dos corpos, sobre a noção dos significados do que acontece no nosso corpo físico, certo? Então vamos lá. Para simplificar, vamos botar que o Ayurveda descreve assim de uma maneira mais vivenciável 3 camadas importantes. Uma camada muito densa, que a gente chama de Annamaya Kosha. Pode anotar aí. Esse Annamaya tem 2 N's e Anna significa comida. Aquilo que a gente constrói a partir do que a gente come. Tá? Kosha é camada e Maya é uma expressão, assim, uma coisa que a gente acredita que existe. Tá? Essa é a camada que a gente chama normalmente de corpo. Ok? Ela é muito densa e ela também é a que tem a característica de ser a que mexe mais devagar, certo? A segunda camada que a gente vai conversar hoje se chama Pranamaya Kosha. Tem gente que chama de Kamamaya Kosha também, mas essa ideia de Pranamaya Kosha é o nosso corpo respiratório, onde existe um fluxo muito intenso de energia sutil, densa, ou seja, é a respiração. A respiração existe, você consegue encostar nela, ó. Aí você não consegue pegar ela, que nem você consegue pegar o teu corpo físico, certo? Então, esse é um corpo um pouco mais sutil do que o corpo físico. E ele é um pouco menos estável também. Ele é um pouco menos denso, certo? O terceiro corpo, a terceira camada que a gente vai ver é o Manomaya Kosha, que é a camada da mente. A camada da mente, e principalmente vamos chamar a mente emocional sensorial. Manas tem essa classificação. É a mente que se emociona e a mente que sente os estímulos sensoriais. Ok? Certo? Aí depois dessa a gente tem mais no mínimo mais 2, dependendo da versão que você vê, tem mais 3. Mas tudo bem, tá? Pro que a gente quer falar agora, por enquanto isso daqui tá de bom tamanho. Eu li isso ontem. Tá? Então assim, o que tem de relação fundamental? O Manomaya Kosha, ele é causal em relação ao Pranamaya Kosha, que é causal em relação ao Annamaya Kosha. O que significa isso? Você só adoece no seu corpo físico a partir de um distúrbio emocional. Ponto. Okay? Então a ideia é o seguinte: tudo que existe no teu corpo físico é a expressão de uma parte do teu corpo emocional. Então, por exemplo, existe uma emoção que é a sua capacidade de fazer as coisas, um setor emocional na sua mente que é a sua sensação de capacidade de fazer as coisas no teu mundo de trabalho num curto prazo. Isso é a tua mão. Existe uma capacidade no teu corpo de articular as coisas num prazo que não é tão curto, isso só no mundo de trabalho, é a mão direita, né? No mundo, a parte profissional é mais associada ao lado direito, fora a região da cabeça, que na cabeça inverte, mas assim, no teu corpo como um todo. De articular como é que vai estar a tua vida daqui a uns 3, 6 meses, teu punho. De fazer com que você tenha uma capacidade de se proteger e de agir daqui a mais ou menos 1 ano, teu antebraço, teu cotovelo. Da tua capacidade de aguentar grande pressão, fazer muito esforço e também resolver as coisas para um tempo mais longe, teu braço e teu ombro. Da capacidade de aguentar carga e transporte, teu trapézio. Então assim, isso é só para dar uma ilustração, tá? Cada parte do teu corpo, cada costela, cada fio de sobrancelha, cada parte do teu corpo denso, ele é necessariamente, estritamente expressão de um campo mental. Ok? Bom. Sendo que o lado direito é o lado mais pita, o lado esquerdo é o lado mais kapha. O que significa? O lado direito tende a somatizar coisas que estão mais relacionadas ao teu mundo profissional, social, não afetivo. Por exemplo, se tem uma pessoa no teu trabalho que você considera o teu amigo forte, ele pode ser até do teu trabalho, mas ele está dentro do seu campo afetivo. Tudo que está dentro do seu campo afetivo é do lado esquerdo. Ok? Então, os seus braços representam mais a sua capacidade de ação, suas pernas a sua capacidade de transitar, de se locomover pelas situações.
a tua bacia, o quanto você consegue se sentir estruturado, a tua coluna, o quanto você consegue se sentir direito na vida, alinhado. Cada parte do corpo tem uma função, tá? Então, o nosso objetivo agora aqui não é descrever cada um desses pedaços de uma maneira mais importante. O que teu fígado é em termos emocionais ou qualquer coisa assim. A gente está aqui querendo entender as linhas gerais, ok? Como é que isso funciona? Exige um processo emocional, que não necessariamente está dentro do teu processo consciente, muitas vezes está no teu processo subconsciente, estressado, ok? Estressado o fluxo não está contínuo, ele está travado ali. Tudo que trava o fluxo, estagna o fluxo de prana. É como se a hidrelétrica precisasse sempre ficar transmitindo energia para que aquilo dali ficasse saudável, senão aquilo dali não tem a capacidade de se manter atuante, aquela turbina tem que girar, ok? Só que o teu corpo físico ele é como se fosse uma bateria. Ele acumula prana na forma de ojas, que é a capacidade de reserva de força, de energia vital. Da mesma forma como a gente acredita que glicose a gente transforma em gordura para poder utilizar depois, ou acumula no fígado, entende? Tem esse conceito de que você consegue transformar energia corrente em energia de estoque, certo? Então, ojas é mais ou menos quando a nossa mente está funcionando saudável, o fluxo de prana está indo tranquilo, o teu corpo acumula prana na forma de reserva de energia como ojas, ok? E aí, quando a gente tem muito ojas, nosso campo prânico, nosso que a gente chama de aura, nosso campo prânico e tal, ele forma uma bolha ao redor do nosso corpo físico, de partícula sutil, que existe e que não é mensurada de uma maneira tão direta. Tem um monte de equipamento que hoje em dia vê essa história de corpo áurico ou qualquer coisa assim, e você vê que aquilo dali de vez em quando tem uns furos. Por que aquilo tem uns furos? Única e exclusivamente porque tem uma emoção travada no teu sistema, tá? Então a regra é sempre assim: trava uma emoção, corta o fluxo de prana, o corpo começa a operar através do ojas, que é prana acumulado. E aí você começa a sentir que tem alguma coisa que não está bem, mas que também ainda não está doente. Você sente uma dor, você sente um desconforto, você sente um mal-estar, mas é um sinal suave. Não está perfeito, mas também não está ruim. Aí, isso é o sinal da nossa mente mostrando pra gente assim: olha, você precisa cuidar desse aspecto de mim. Estou te mostrando isso. E cada parte do nosso corpo tem um sentido, o que é esse padrão emocional que não está sendo atendido, ok? Então, aí a pessoa fala assim: ah, mas é esquisito, eu sempre trabalhei no computador e agora o meu dedo mindinho direito começou a doer. Por que isso acontece? Na perspectiva do yoga, isso sempre tem um porquê, que é aquele campo mental ali está doente. E ele não está mais alimentando de prana no teu corpo físico, e ele não está tendo capacidade de responder um esforço que ele sempre fez. Entende? Então, assim, por que você fica doente? No geral, sempre tem uma visão possível de explicação através do seu campo mental, através dessa conexão. Campo mental como fonte causal, campo prânico como fonte de transmissão, campo físico como corpo físico como campo de expressão. Aí como é que a gente faz isso? A gente começa fazendo a Nadshodhana, que permite que o fluxo de prana comece a ficar menos travado. Isso muitas vezes solta a emoção e a gente começa a voltar a sentir o nosso corpo voltar a funcionar. Por isso que o yoga consegue tratar tudo o que precisa, porque ele trata diretamente no campo prânico. Ainda que isso seja um tratamento, a princípio, para os nossos dias de hoje, meio esquisito, esotérico demais. Mas funciona, tá? Então, assim, tem uma frase que é: tudo que as ervas do Ayurveda fazem, você consegue fazer através de devidos pranayamas do yoga, só que envolve um grau de disciplina e comprometimento maior. Então, as ervas também ajudam. A erva é prana empacotado de uma maneira densa, o pranayama é prana empacotado de uma maneira sutil. Mas faz necessariamente a mesma coisa, chega ao mesmo resultado, certo? Então, a ideia é: sempre que a gente ficou doente, é porque o nosso corpo mental não estava conseguindo dar conta daquilo. Então, ficou gripado, você não estava conseguindo respirar, existia alguma situação na sua mente que estava te deixando sufocado, e aquilo dali estava deixando você com uma sensação obstruída. Você não vai percebendo isso. Aí o teu corpo mental fica tão estressado, que ele já não consegue mais funcionar. E aquilo trava o fluxo, entendeu? Esse modus operandi, né? E aí o que a gente faz?
A gente primeiro passa a observar o nosso corpo físico como um sinalizador do nosso corpo mental. E ao longo do tempo a gente vai fortalecendo o nosso corpo prânico. Tá? Porque através das práticas dos pranayamas, que é exatamente assim, coagulação, aglutinação, condensação de prana, transformar prana em ojas, a gente consegue fazer que o nosso corpo prânico, em um certo grau, quando a gente tem uma emoção que disrupt, assim, quebra a harmonia do sistema, a gente sabe como retornar a ela, certo? Então a gente, no Ayurveda, raramente a gente quer controlar as nossas emoções. A gente normalmente atua sobre o corpo prânico. Porque através do corpo prânico a gente consegue fazer com que o fluxo que estava estagnado, que é o principal problema, volte a fluir. A gente não fica assim muito brigando que a turbina emperrou. Ah, por que emperrou? Ah, mas não devia ter emperrado. Isso é um trabalho mais assim da nossa psicanálise, por exemplo. Por quê? Porque emperrou, vai lá e desemperra. Sacou? E faz isso principalmente com a prática de pranayama e a prática de ervas, boa alimentação. Então, a ideia é, o Ayurveda mantém o teu corpo físico desobstruído para que o prana não engarrafe. A gente faz isso com uma boa alimentação, com esse conceito de ama, com essa ideia de desintoxicação através de hábitos simples, etc. Expõe a Nutella no nariz, faz gargarejo daquilo, toma um purgativo daquilo outro. Sempre mantém os canais abertos para o prana fluir. O prana fluindo, a gente consegue fazer com que o nosso sistema, e essa é a parte mais mágica da história, a gente consegue fazer com que a nossa bolha energética fique bem densa. Densa no sentido assim, bem formada, sabe? Um cristal bem formado. E aí essa é a parte mais legal. Quando a gente passa por situações mais complicadas, perto delas, nosso corpo tem tanto sattva ao redor, que é esse princípio de inteligência, que a gente esquisitamente, milagrosamente, não assim fácil de explicar, a gente se afasta das situações problemáticas. A gente tem uma capacidade, a gente entra num modo de segurança onde a gente vai lidando a vida de uma maneira mais intuitiva, que a gente percebe assim, não sei muito bem por que eu não devo fazer isso, mas algo dentro de mim diz para eu não fazer, então eu vou simplesmente respeitar. Não é uma questão assim de misticismo, dos anjos falando e tal. É uma questão de centramento da mente e a mente entrando em contato com vários campos mentais. Então, existe sempre uma situação, um momento na situação onde a tua mente fala, cara, isso daqui vai atrapalhar muito o sistema. Não quer dizer que você sempre tem que viver a vida no céu de brigadeiro. De vez em quando você pode entrar no vendaval, que está valendo também, faz parte do nosso processo de solução espiritual. Mas você entra no turbilhão sabendo, eu estou entrando no turbilhão. Então é algo consciente. Você pode entrar no turbilhão conscientemente. Isso não é tão problemático, porque às vezes só na máquina de lavar mesmo que aquele hábito vai ser dissolvido. Não, mas eu digo assim, quando você falou se afasta, esse afastamento é consciente também. Ele é uma assim, você não sabe por que você está se afastando, você não tem muito porquê de se afastar, mas você tem uma sensação clara, que a gente chama de intuição, que é melhor não. Tá? Então assim, só para finalizar, quando é a hora de entrar no furacão e quando não é a hora de entrar no furacão? Quando o teu corpo tem muito prana, e você sabe que o teu sistema lá inconsciente ainda tem muitos vasanas, tem muitos ainda traumas ainda contidos, você fala, deixa isso explodir. Porque se não explodir vai ficar me incomodando o resto da vida. Aí você tem que deixar isso explodir quando você tá com prana, com ojas o suficiente para encarar o negócio explodindo, entendeu? Aí você de vez em quando sai um pouco ferido e tal, mas no final você fala assim, tá, que bom que eu encarei essa pedreira. Agora já explodiu o dinamite aí, aquela pedreira se dissolveu, certo? Então tem essa questão assim, só se colocar diante das pedreiras com os TNTs e tal, quando você sente que o teu corpo tem capacidade de receber porrada o suficiente para você permitir que aquilo dali se dissolva sem que você no meio do caminho se destrua, certo? Então tem essa história assim, nem sempre é bom você entrar em contato com as dinâmicas mais profundas da tua mente. Teu corpo tem que estar potente para isso, certo? Então essa é uma visão geral de como as emoções, o prana e a saúde no corpo se interrelacionam, certo? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!